Fala galera do meu canal! Chegou o momento de ficar por dentro da matemática. O tema da aula de hoje é geometria de posição, ideias gerais. Vamos então ver as aplicações no cotidiano, ficar por dentro do assunto e aí a gente vai falar aí das noções primitivas, do sistema dedutivo e também a relação entre pontos. E lá no Aprofundando o Conhecimento, vamos reforçar o que foi visto durante a aula. Então, não se organizou ainda não, é? Se prepara, se organiza, porque está começando o Sou Mais Matemática. E agora é a hora dela, né? Roda a vinheta! Quando falamos em geometria, pronto, tem a ideia da geometria plana e a geometria espacial. Como o nosso foco agora é primeiro a base dessa geometria, então vamos ver um pouquinho como ela cai no nosso dia a dia. Então vamos entender a situação de ponto, reta e plano. É hora das aplicações no cotidiano. Então vamos ver agora a aplicação no cotidiano desse tema. Tem uma seguinte situação. O estudo das estruturas das figuras espaciais e suas interrelações é determinado por alguns conceitos básicos como ponto, reta e plano. Aqui eu vou mostrar uma imagem que é uma representação, lógico, né? Mas tem outras aí dentro do que vai ser apresentado aqui. Então olha só, representação de uma cadeira, uma simples cadeira. Claro, gente, ela envolve a geometria, tanto espacial como a ideia de geometria plana. Aqui é um estudo do que a gente vai fazer durante as próximas teleaulas, né? Primeiro, ponto. A gente está vendo aqui que tem letras maiúsculas, então, ó, o I, E, todos esses pontozinhos que estão marcados aqui é a representação de ponto na figura. Então, tudo é formado por ponto, infinitos pontos, né? Vocês vão entender bem melhor durante a teleaula. Mas temos aqui, só nessa simples cadeira, a ideia de ponto. Além, tem essas linhas aqui mais escuras, né? Que vai formando aqui os formatos de figuras planas. Temos a ideia das retas. Então, a cadeira também é composta por retas. E o conjunto de retas interligadas vai determinando o plano. Então, tem um plano aqui que é o encosto, tem a parte do assento. Só isso, né? Só essa base? Não, professor, tem muito mais. Aqui temos a ideia de retas que se cruzam, retas concorrentes. Além delas serem concorrentes, também tem a questão de ângulos, né? Então, forma ângulo de 90 graus, então, retas concorrentes perpendiculares. Tudo isso, gente, vai ser falado durante as nossas teleaulas, tudo sobre a ideia base da geometria, ok? Então, temos retas concorrentes, temos a ideia aqui de retas paralelas, também temos o quê? Planos que se cruzam, né? Que formam esse segmento aqui. Então, tem planos concorrentes. Gente, só nessa cadeira a gente tem quase um assunto inteiro relacionado às nossas teleaulas. Então, uma simples cadeira tem uma geometria infinita. Claro, né, gente? O conjunto da parte de geometria plana vai determinar a geometria espacial, né? Então, a geometria espacial, qualquer objeto, é formado por figuras planas. Então, o conjunto delas vai formar a figura espacial. Então, esse monitor aqui, claro, a frente dela aqui é a representação de um retângulo, né? E aí o conjunto desses retângulos vai determinando essa forma geométrica que, como ela não é totalmente alinhada, mas ela seria um paralelepípedo, né? Uma figura espacial. Então, tudo que é espacial é formado por figuras planas. Então, no nosso dia a dia, é o que mais tem de situações aí, é a geometria plana presente no nosso cotidiano. E aí vamos entender as noções básicas na teleaula de hoje. Então é hora de ficar por dentro do assunto. Para começar, vamos falar das noções primitivas. Então veja só. Primeiro temos a ideia de ponto. Um ponto não tem dimensão, nem massa e nem volume. Então você não pode pesar um ponto. No caso, você não pode medir o comprimento de um ponto. O ponto é só uma representação mesmo. Então, qualquer situação que eu tenho aqui, ó, esse pontinho aqui é uma representação. Posso dizer que uma letra é um ponto.
Depende da distância que você está vendo, né? Eu posso dizer que a Terra é um ponto. Tudo depende do ponto de vista. Nossa, quanto ponto, né? Mas gente, dependendo da distância lá que você tiver no espaço, você pode dizer que a Terra é um simples ponto. O espaço é um ponto, né? Então, tudo é formado por ponto. O conjunto de pontos vai determinando as coisas, as formas, tá certo? Então, não tem como medir. Não tem como medir um ponto. Aí, olha só. Aqui só uma representação, né? Ponto A. Gente, quando for uma representação de ponto, é sempre letra maiúscula do alfabeto, tá bom? Ponto é letra maiúscula. Depois do ponto, aí aqui tem até um exemplo, né? Podemos imaginar um ponto ao ver um pequeno furo em uma folha de papel. Então, tudo que você demarcar é um ponto. Agora vamos à ideia da reta. A reta não tem espessura, gente. Peraí, como assim, professor? É só uma representação. Quando você faz um risco numa folha do caderno, né? Isso aqui, ó. Essa borda do monitor aqui, eu posso dizer que é uma reta. É uma representação. Geralmente é só isso. E outra coisa, nem começo e nem fim. Peraí, professor, mas eu estou vendo que aqui tem um começo e aqui tem um fim. Aí é chamado de segmento de reta. Porque a reta em si mesmo, ela é infinita, tá bom? Então, ela não tem nem começo nem fim. Aí a gente delimita, né? Para representar no caderno, você vai fazer um riscozinho. Aí até você coloca aquela setinha só para dizer que ela tem continuidade. Mas a reta ela é infinita. Então aqui é uma parte de uma reta, vamos dizer assim. Então ela é chamada de segmento, quando tem começo e tem fim. Então, ó, a reta não tem espessura, é só uma representação, nem começo e ela nem tem fim. Aí vamos ver a situação aqui, ó. Tem uma demonstração de um segmento. Claro, como ela é infinita, não tem como eu colocar um segmento infinito nessa imagem. Então eu vou limitá-la. Então é só isso, só para representar. E aí no exemplo eu tenho, podemos imaginar uma reta ao ver uma linha fina esticada como a linha de uma pipa. Pronto. Aí sim, você quando está soltando pipa, se você visualiza o início dela, né? E aí ela some, né? Se ela estiver muito longe, ela vai sumir aquela linha. Você não vai visualizar. É mais ou menos isso a ideia da reta. Ela é infinita. É como se fosse aquela linha da pipa infinita. Ok? Aí já falamos do ponto, já falamos da reta. Tudo isso aqui, gente, é uma representação, né? Aqui, claro, tem uma espessura, mas é uma representação. Na lógica matemática, a reta ela não tem espessura. Aqui a gente supõe que é uma reta. Posso dizer que é uma reta isso aqui. Que também é a mesma coisa que fosse um retângulo. Então vai depender do ponto de vista, tá certo? Além disso, temos o plano. Como a reta ela é infinita, o plano também é infinito. Professor, mas esse monitor aqui é um plano? É uma representação de um plano. Então ele é limitado. Ele tem início, tem fim, tá certo? Ele tem essa parte toda. Mas se eu for ter uma ideia geral mesmo de plano, o plano também é infinito. Aí, professor, quantos planos tem no mundo? Infinitos. Como tem infinitos pontos, tem infinitas retas, também tem infinitos planos. Aqui é a representação do plano. O teto da minha casa é outro plano. O chão que eu estou é outro plano. Essa parede é outro plano. Então esse monitor é um plano paralelo à minha parede, dependendo da posição que ela tiver, né? Então eu posso ter um plano imaginário aqui passando por mim. Então, gente, no universo tem infinitos planos, infinitos pontos e infinitas retas. A gente só faz uma limitação para representar. Mas ela está cheia, o universo está cheio, infinito. A gente não sabe o número quantitativo. Então, pode ter vários planos aqui, eu posso demarcar vários planos. Então, a parede, o teto, são planos limitados, mas por eles passam infinitos, tá bom? Então, vamos lá, ó, aqui é a representação. Sim, eu não falei no detalhe, né? Quando for reta, a gente representa por letra minúscula. Então, a reta R, a reta S, o ponto é a letra maiúscula, a reta é uma letra do alfabeto minúscula. E o plano, a gente geralmente utiliza uma letra grega, alfa, beta, gama, teta. E aí sempre é mais ou menos um formato de um paralelogramo. Só para representar, né? Lógico, mas lembrando que ele é infinito também. Então temos a representação de um plano, e aí podemos imaginar um plano ao ver as águas tranquilas de um lago, né? Então se você olhar aquele lago assim, a água está paradinha, então dá a ideia também de um plano. É porque na praia geralmente tem as ondas, tudo aí fica mais complicado, mas no mar assim, num rio, alguma coisa, você consegue ter uma visão boa de um plano, um campo, né?
Vamos aí então às representações, ó, como eu já citei. Os pontos são por letras maiúsculas, né? Então A, B, C, D, assim no alfabeto. As retas são por letras minúsculas, também no alfabeto, R, S, T, U, V. E os planos são por letras gregas minúsculas, alfa, beta, gama, teta. Então, é a representação dessas três grandezas aí. Agora vamos ver um exemplo aqui, numa determinada imagem, essas três situações que eu também mostrei. Aqui é a ideia de um campo, né? Um campo de futebol. E aqui eu visualizo, primeiro, esse espaço todo verde aqui, a representação do plano. Que eu também posso usar esse quadro aqui, que está na minha imagem, como um plano. O monitor da minha TV também é um plano, tudo está formado de plano aqui. Nesse campo de futebol, além da ideia do plano que eu tenho, que é um formato retangular, né? Eu também tenho a ideia das retas, claro. Que aí são segmentos de reta, porque ela tem início e ela tem fim. Então também tem um conjunto de segmentos de retas e também tem marcação de pontos aí, até aquela posição de colocar a bola, que é aqui, ó. Então temos aqui onde fica a parte do goleiro. Então também tem formato de ponto, tem os pontos, as retas e a ideia do plano. Eu também posso dizer que esse espaçozinho aqui é um outro planozinho limitado. Então assim vai, tem vários planos dentro do outro, ok? Aí vamos lá. Já falou de ponto, já falou de reta, já falou de plano e a gente disse que estava tudo aonde? No espaço. Então o espaço é um conjunto dos infinitos pontos existentes. Gente, o plano ele é formado por pontos. Para vocês que estão vendo essa imagem aqui, essa resolução dessa televisão, ela também tem os pixels, os megapixels, né? Então é a resolução da imagem. Quanto mais pixels tiver a imagem, né? A resolução dela, mais nítido vai ficar para você visualizar quem está lá, a pessoa que está aparecendo, o desenho animado, tudo. Então geralmente tem os filmes, né? As animações, você vê bem feitinho assim a resolução. Quanto mais pixels tiver a sua televisão, né? A imagem dela, melhor você vai ver. Então tem diferença, né? Da televisão de tubo para a televisão de LCD, né? De LED, essas coisas. Você já vê a melhora na imagem. Então, quanto mais pontinhos tiver aqui, mais nítido você vai ver as pessoas, até as fotos, né? As câmeras dos celulares têm essa característica aí. Então, gente, tudo é formado por pontos. Bota na sua cabeça. Tudo, tudo. Para produzir esse aparelhozinho aqui, é infinitos pontos. E aí vai formar essa matéria, que é chamada de matéria, né? Então, o espaço é um conjunto de infinitos pontos existentes. Aí nele está presente tudo, né? Tudo que a gente está falando aqui. E aqui é uma ilustraçãozinha, né, do espaço, né? Oh, meu Deus, como é grande, infinito. Aí vamos lá, ó. Agora vamos a 4 casos que eu quero que vocês prestem muito atenção. Figura. Aqui eu tenho a representação de 4 pontos, né? Lembrando que a letra maiúscula, então 4 pontos é a figura. Aqui eu tenho 4 pontos coplanares. Professor, o que é 4 pontos coplanares? Os 4 pontos estão no plano, que eu posso dizer que é o plano do monitor aqui, tá? Nenhum ponto desse está fora do monitor. Então, se eu dissesse que esse passador de slide é um ponto, considerar um ponto, então ele está fora dos outros 4. Então, ele está fora desse plano da TV. Se eu colocar ele dentro da imagem aqui, aí sim, então 5 pontos são coplanares. Então, quando falar que pontos são coplanares, é que eles estão no mesmo plano. Então, ó, esses 4 pontos são 4 pontos coplanares. A figura é plana ou não plana? Como os 4 pontos estão no mesmo plano do monitor, então é uma figura plana. Agora, se eu considerar esses 5 pontos como o passador do slide também, aí já não é mais, tá bom? Um ponto está fora. E a representação não recebe um nome especial. Então, não recebe um nome especial, são 4 pontos mesmo, tá certo? Já na segunda imagem, eu tenho somente essa ideia de contorno dessas linhas. Então, são formados por infinitos pontos, porque para formar um segmento de reta, é um conjunto de infinitos pontos. É como você pegar o lápis do quadro, né, e começar a botar um monte de ponto alinhado. Quanto mais pontos você preencher ali, vai formar um segmento de reta, e aí é formado por infinitos pontos. Não tem uma quantidade exata. Então, essas bordas aqui, no caso que seria isso aqui, é infinitos pontos. É plana ou não plana? Para esse caso, né, a representação de uma borda de um retângulo é plana.
E a representação recebe o nome de linha. É um conjunto de linhas aqui, tá certo? Já nessa outra, além dessas linhas, a figura interna está preenchida. Aí se ela está preenchida, também continua sendo formada por infinitos pontos, também continua sendo uma figura plana, e aí a representação é de superfície. É como se fosse a ideia de uma parede. Então eu vou pintar essa parede, eu vou pintar essa superfície. Então essa daqui é uma figura preenchida, aqui não está preenchido, ok? Como se fosse oco. E já na outra, eu tenho um conjunto dessa de cima, tá certo? E aí ela vai formar uma figura espacial. Então os pontos também continuam sendo infinitos. No caso, ela não é plana. Peraí, como assim? Uma das faces é plana, a outra face é plana, mas a figura inteira não é plana. É como se fosse isso daqui, né? Esse monitor. Ele é uma figura 3D. Ele sobressai a esse plano da parede. Então, ele não é plano. Agora, as partes da figura, sim, eu posso dizer que são planas. As partes. Agora, a figura toda, não. E a representação dela é chamada de sólido. Então, essa TV é um sólido. Porque ela tem, espessura. Eu consigo pegar e sentir todas as dimensões dela. Agora, só a frente dela aqui, eu não consigo pegar, né? Não tem como. Então, é uma figura plana. E a TV em si é um chamado de sólido. Tá certo? Então, fique esperto a essas 4 partes aí de imagens. Agora, vamos ver o sistema dedutivo. No sistema dedutivo, temos 2 coisas que eu quero chamar a atenção. Primeiro, verdades iniciais aceitas sem demonstrações são chamados de postulados ou axioma. Então, se eu falar algo que não é necessário demonstrar, então isso daqui automaticamente é chamado de postulado. A gente vai ver alguns já já. E com base nos postulados, por dedução lógica, demonstramos outros fatos ou propriedades denominados teoremas. Aí o teorema já requer uma certa demonstração para comprovar aquilo que você está falando. Se eu falar, por exemplo, vamos dizer, a reta é formada por infinitos pontos. Não precisa demonstrar. Isso automaticamente já é um postulado. Já fez, é só se quiser ilustrar a ideia do lápis no quadro, né? E fazendo vários pontos alinhados, mas a gente já sabe que automaticamente já é formado por infinitos pontos. Então, o universo é formado por infinitos pontos. É algo que já é aceito, não precisa de demonstração. Agora, tem certas situações que a gente fala que precisa demonstrar. Aí sim, é chamado de teoremas. E aí vamos ver alguns casos aqui. Os postulados. Um ponto de partida da geometria. Então, o primeiro postulado que eu destaquei é esse. O espaço tem infinitos pontos. Nem precisa de demonstração. Então, ele é automaticamente já postulado. Por isso que eu chamei de P1. O espaço tem infinitos pontos, automaticamente. Qualquer coisa. Eu sou um ponto no espaço. Isso aqui é um ponto no espaço. Esse monitor é um ponto no espaço. Então, é formado por infinitos pontos. Não tem, tem 100 pontos, tem 1000 pontos. Não, é infinitos. O segundo postulado diz: toda reta e todo plano são conjuntos de infinitos pontos. Já foi dito no início da aula. A reta também e o plano também é formado. No caso, esse monitor tem vários pontos, né, para sair essa imagem. Então é formado por infinitos pontos. O postulado 3 diz: fora de uma reta, bem como fora de um plano, há infinitos pontos. Então olha só, fora de uma reta. Vamos supor essa borda da televisão aqui. Fora dela, bem como fora de um plano, que eu vou considerar também a frente dessa televisão aqui, há infinitos pontos. Eu sou um ponto, posso dizer que sou um ponto fora desse plano aqui. Esse passador é um ponto fora dessa reta aqui. Tudo que está aqui no meu quadro, no cenário aqui, é pontos. Então, gente, esse é outro postulado que também não é necessário, assim, ter uma demonstração para comprovar o que está sendo dito, né? É só para ilustrar mesmo. No postulado 4 diz assim: 2 pontos distintos determinam uma única reta. Olha só, deixa eu ver se eu tenho a imagem. Tenho. Então, 2 pontos distintos. Vamos entender por partes. O que é ponto distinto? É que eu visualizo cada um separadamente. Então, estou visualizando o ponto A e estou visualizando o ponto B sobre essa representação de uma reta, né? De um segmento de reta. Se eles forem distintos, se eu visualizar os pontos separadamente, então por 2 pontos
passam uma única reta. Se você passar outra reta nessa posição, pronto, vou dizer que esse passador aqui, se eu fizer assim, passar por B, não vai pegar o A. Então, para pegar o A e o B, só tem uma única reta. Se eu passar outra, é a mesma. São retas coincidentes. Então, por A e B distintos, só passa uma única reta. Tá bom? Então, cuidado com essa palavrinha que derruba muito nos vestibulares. Distintos. Se ele não falar, por exemplo, 2 pontos determinam uma única reta. Aí eu posso ter, que vocês vão ver já já nas questões, os pontos serem distintos, beleza, tudo bem. Mas se o ponto estiver sobre o outro, então pode passar, pode passar por um ponto, pode passar várias retas. Então tem que tomar cuidado. O distinto que derruba muito. Já já vocês vão ver, não aprofundando. Aí no outro postulado, postulado 5, que é o postulado de Euclides. Olha só o que ele diz. Por um ponto P fora de uma reta R, passa somente uma única reta S paralelo a R. Vamos entender na imagem? Olha só. Eu tenho aqui um ponto P fora da reta R, que é essa de baixo aqui, essa lilás. Tá certo? Por esse ponto P, o Euclides diz, só passa uma única reta por esse ponto, que é paralela à reta de baixo. Ué, professor, peraí, como assim? Se eu pegar esse controle aqui e passar por P, nessa posição, ela vai cortar a reta R. Só onde está a reta S aqui na imagem é que torna paralelo a R. Então, em qualquer posição diferente da que está a reta S, ela vai cruzar a reta de baixo. Então, é o que ele diz. Por um ponto P fora da reta R, passa somente uma única reta S, que é paralela à anterior. Só tem uma. As outras serão concorrentes. Tá bom? Então, fique atento a essa dica aí do postulado 5. Já no postulado 6, ele fala 3 pontos não colineares, aí vem a OBS aí, se prepara. 3 pontos não colineares determinam um único plano. Espera aí. O que são pontos não colineares? Quando falar colinear, está na mesma linha. Pontos não colineares não estão sobre uma mesma linha. Então, olha só essa imagem aqui. Eu tenho a representação do plano alfa, ok? Tenho 3 pontos vermelhos aqui, Q, P e R. Só que, se eu pegar aqui a ideia, uma reta passando por P, pega o Q, mas exclui o R. Se eu passar uma reta aqui pegando o R e P, exclui o Q. Ou seja, não tem uma única reta que pegue os 3 pontos. Então, esses 3 pontos não são colineares. Então, se os 3 pontos não são colineares, eles vão determinar um único plano, tá bom? Que vocês vão ver também na ideia do aprofundando o conhecimento de hoje. Então, olha só. Aqui, sempre 3 pontos não colineares sempre determinam um plano. Não tem como um plano ficar um ponto, no caso, né, ficar fora. Aí, professor, peraí. Você falou uma coisa agora aqui. Se eu pegar esse passador e considerar como um ponto, esquece o R. Só o passador, o ponto P e o ponto Q. O passador está fora do plano. Mas se eu pegar aqui um plano que passe pelo passador e pegue os outros dois. Sempre tem, gente. Sempre terá pelo menos um plano passando por eles. Agora, considere os 3 pontos que estão aqui, mais o passador. Aí, se eu passar um plano, pode pegar o passador, pegar o Q, pegar o P e excluir o outro. Então, nem sempre 4 pontos determinam um plano. Mas 3 pontos, pode botar aí, viu? 3 pontos sempre determina. 3 pontos não colineares, viu? Fica atentos. Não colineares e também distintos também, né? Porque eles podem estar um sobreposto no outro. Então tem que ser distintos e não colineares. Aí, 3 pontos distintos e não colineares sempre determinam um plano. E o nosso postulado 7, ele fala, se 2 planos distintos, alfa e beta, se interceptam, a intersecção é uma reta. Agora eu tenho 2 planos, ok? Que eles se cortam, se cruzam. Você pode pegar como exemplo um livro. Deixa eu pegar aqui O livro, ele tem a capa, né? Vou pegar essa aqui, essa parte da capa. Pronto. E aí, nesse livro aqui, deixa eu ver aqui uma folha. Pronto, Essa parte aqui, que une as folhas, pode ser o segmento de reta. Dá para entender que essa folha aqui é um plano, essa outra folha é outro plano, e aí o cruzamento das folhas determina uma reta. É isso que o postulado fala. Então, olha só na imagem aqui. Eu tenho o plano alfa
Faz de conta que esse plano está fora da TV, né? Ele está entrando aqui na TV. Tem o plano beta, que seria a televisão, o plano da televisão. E aí o cruzamento dos dois planos vai determinar, ó, uma reta. Cuidado, tem um detalhezinho importante. Quando eu falo que duas retas se cruzam, determina um ponto de intersecção, duas retas. Agora, quando dois planos se cruzam, aí determina uma linha. Então essa linha é chamada de reta. Cuidado. Dois pontos se cruzando, duas retas, desculpa, se cruzando determina um ponto. E dois planos se cruzando determina uma reta. E lembre-se que o plano é infinito e a reta também é infinita. Então aqui está limitado, mas ele é infinito. Então fique atento a esses postulados aí, que nesse caso também é algo que não precisaria demonstrar, né? É só para ilustrar mesmo, para vocês entenderem. E agora chegou o momento de aprofundar o conhecimento. Então vamos reforçar aí com duas questões sobre o que a gente viu no início da aula. Então, roda a vinheta. Chegou a hora de aprofundar o conhecimento. Então vamos analisar duas questões relacionadas à nossa teleaula. Veja só. A primeira diz o seguinte: classifique cada sentença em verdadeira ou falsa. Na letra A ele diz: dois pontos determinam uma única reta. Olha só, toda vez que for questão de geometria de posição, você tem que ficar atento à análise de todas as possibilidades. Isso vai determinar se ela vai se tornar afirmativa, no caso, verdadeira ou falsa. Então você testa todas as possibilidades do que está dizendo ali. Se aparecer mais de uma opção, então já torna aquela sentença falsa. Olha só, dois pontos determinam uma única reta. Tá. Se os pontos forem distintos, olha só, pontos distintos, veja só, se eles forem distintos, como nesse caso aqui, ó, eu tenho o ponto A e o ponto B. Então, eu visualizo separadamente cada ponto. Então, por esses dois pontos distintos, passam uma única reta. Perfeito. Então, para esse caso, ok. Agora, se os pontos forem coincidentes, aí olha só, eu tenho o ponto A, tenho o ponto B, que é congruente, tenho o ponto C e assim vai. Passa uma, duas, três, quatro, cinco, infinitas retas. Então, olha só. Por dois pontos determina uma única reta. Aí qual é o erro da questão? Porque eu já achei mais de uma resposta. Se você fizer análise com mais de uma possibilidade, então aquilo ali acaba se tornando falsa. Então, para ser verdadeira essa proposição, eu tinha que dizer assim: dois pontos distintos, aí sim, ó, distintos, determinam uma única reta. Pronto, agora sim. Se ele colocar a palavra distintos no enunciado, na afirmativa, então só tem essa possibilidade, não tem outra. Por dois pontos determina uma única reta. Por dois pontos passam infinitas retas se elas forem coincidentes. Então tem que tomar cuidado com o enunciado. São as pegadinhas aí que acaba derrubando e muita gente vai, e coloca que é verdadeira. Então, para essa proposição, ela é falsa, porque ele não especificou se os pontos eram distintos. Então tem que ser distintos para ser verdadeira. Ok? Vamos lá então. Na letra B ele fala: três pontos 2 a 2, distintos também, determinam um único plano. Olha só. Se os pontos forem não colineares, então vamos lá. Pontos não colineares. Vamos ver. Se os pontos forem não colineares, então eu tenho ponto A, ponto B e ponto C. Eles não estão sobre uma mesma reta, então eles determinam um único plano. Perfeito. Eles são distintos 2 a 2, gente. Ó, o A e B são distintos. O B e C são distintos. O C e o A são distintos. Então, 2 a 2 eles são distintos. Eu vejo cada um separadamente. Ele diz: três pontos 2 a 2 distintos determinam um único plano. Tá. Aqui, por enquanto, está verdadeira. Se eles forem pontos não colineares. Mas se eles forem pontos colineares, então olha só, pontos colineares.
Então, nesse caso, eu tenho o seguinte, eu posso ter 2 a 2, ó. Eu tenho o ponto A, tenho o ponto B e tenho o ponto C. Então, 2 a 2 eles são distintos. O A é distinto do B, o B é distinto do C e o A é distinto do C. Pronto, beleza. Mas aqui nesse caso, eles estão numa mesma reta. Então, passa quantos planos por essa reta? No caso, por esses 3 pontos aí? Vários. Eu já tenho aqui o plano do quadro. É um que já pegou esses 3 pontos. Mas eu posso usar essa folha aqui como um exemplo de plano, que também, ó, pegue os 3 pontos. Então, tem nessa posição que está a folha aqui, mais um plano. Pode ser assim, outro plano. Assim, outro plano. Então, gente, quando os pontos estão alinhados, eles não determinam um plano. Passa infinitos planos. É a mesma questão do ponto. Se eu tenho 2 pontos distintos, beleza. Aí sim, só passa uma reta. Mas quando um está sobreposto ao outro, passam infinitas retas. Então, quando os pontos estão alinhados, não vai determinar um plano. Passam vários planos. Então, veja só. Para essa daqui ser verdadeira, a gente tem que dizer assim. 3 pontos, 2 a 2 distintos, determinam um plano, único plano no caso, se eles forem pontos não colineares. Se ele colocasse não colineares esses 3 pontos, aí sim só seria esse caso aqui, então estaria verdadeiro. Mas, como ele não especificou, por isso que torna falso, porque ele deixa incompleto a afirmativa. É a mesma coisa dessa. Então, como ele não especificou o complemento, eu tenho mais uma possibilidade. Se você achar mais de uma possibilidade, já torna falsa. Para ser verdadeira, só pode ter um caso, acabou e morreu ali. Tá bom? Então, para essa letra B, também é falsa, porque ele não especificou que tinha que ser 3 pontos não colineares. Aí eu posso testar como colineares, tá bom? Por isso que tornou falsa. Vamos analisar a proposição 2, que é uma questão da Unicamp de São Paulo e é aberta mesmo, viu, gente? Não surpreenda não. Era dissertativa assim mesmo. Então vamos analisar o que ela quer em relação ao nosso tema. Ele diz assim: é comum encontrar mesas com 4 pernas que, mesmo apoiadas em um piso plano, olha só, piso plano, balançam e nos obrigam a colocar um calço em uma de suas pernas se quisermos que ela fique fixa. Então já acontece, né, situações da mesa ficar balançando, sempre, né? Aí você vai e coloca um calçozinho para ela ficar parada. Olha só, explique usando argumentos de geometria porque isso não acontece em uma mesa de 3 pernas. Gente, a gente acabou de responder aqui. 3 pontos não colineares, eles determinam um plano. Se eles determinam um plano, então se eu fizer uma mesa ou uma cadeira com 3 pernas, ela vai ficar apoiadinha em qualquer plano, certo? Ela não tem como ela balançar, porque pelo argumento ela já é definição de plano. Então 3 pontos não colineares já determinam um plano. E geralmente você vai colocar a mesa e vai fazer mais ou menos essa posição, né? Os pés vão formar sempre o detalhe de um triângulo. Então, eles determinam um plano. 3 pontos. Agora, 4 pontos, nem sempre. Você pode ter esses 3 aqui, que está no quadro, e eu posso ter um 4º ponto fora. No caso aqui, seria a tampinha desse lápis aqui. São 4 pontos. Mas os 4 pontos, do jeito que está aqui, não determinam um plano. Esses 3 pontos, beleza, passa um plano. E esse outro que é a tampa? Aí, ó, tem que estar os 4, sim, pegar um plano que pegue os 4. Aí, beleza. Então, tem situações que a mesa fica balançando porque a determinação das pernas não está batendo dentro de um plano. Então, tem que tomar cuidado. 4, acima de 3 pontos, né, tem que ter uma medição certa para poder ele não balançar. Agora, 3 pontos não. Sempre vai determinar um plano e não vai ficar balançando nunca. Então, para esse caso aqui, na questão, ele queria, no caso, né, que respondesse usando argumentos de geometria. Então, a gente vai responder da seguinte maneira. 3 pontos distintos e não colineares, vamos lá. 3 pontos distintos. Lembrando da palavra distintos, viu, gente? Cuidado. Não é só colocar 3 pontos e determina um plano, não, viu? 3 pontos distintos e não colineares, porque se for colineares, é esse caso aqui de cima, aí não determina um plano, né? Vai determinar uma reta. E não colineares,
como os pés, né? Aí, como os pés de uma mesa, determinam um único plano. Aí vamos colocar mais, deixa eu ver. O plano do piso, onde a mesa se encontra. Então, uma resposta sim já é o suficiente para essa questão da Unicamp, ok? É você usar o argumento da geometria. No caso, por que uma mesa de 3 pernas não precisa descer da situação de um calço, né? Porque, por definição da geometria plana, 3 pontos não colineares, né? Tem que ser distintos e não colineares, são as palavras-chave. Distintos e não colineares. Sempre determina um plano, tá certo? Então, fique esperto para essas situações, que também costumam ter em vestibulares aí questõezinhas, né, abertas também. Então, fique esperto para isso. E agora vamos dar continuidade ao nosso Por Dentro do Assunto. Então, roda a vinheta. Dando continuidade ao nosso Por Dentro do Assunto, vamos finalizar agora com a ideia de relação entre pontos. Então, veja só. Dados 2 ou mais pontos no espaço, temos a seguinte situação. Presta atenção. Eles são ou não são pontos colineares. Peraí, professor, como assim? Existe ou não uma reta que passa por todos eles. Então, quando eu falar que os pontos são colineares, estão sobre uma mesma linha. Então, no caso, é a primeira imagem aqui. Eu tenho os pontos A, B e C, que passa uma reta por todos eles. Se a reta passar por todos os pontos que está demarcado, então esses pontos são chamados de pontos colineares, ok? Já na segunda representação, eu tenho o ponto E, F e G. Então aqui, ó, passou a reta, pega o E e o F, mas exclui o G. Se eu passar por aqui a reta, vai pegar o G e o F, mas vai excluir o E. Se eu passar por baixo, pego o E e o G, mas não pego o F. Então, nesse caso, os 3 pontos são pontos não colineares, pois não tem uma única reta que passa por todos eles. Então, fique atento a esse detalhe. Já no segundo caso aqui, eles são ou não são pontos coplanares. Aí agora é o seguinte, existe ou não um plano que passa por todos eles. Para ser pontos coplanares, o plano tem que pegar todos os pontos. Então, olha só, na primeira imagem, esse plano aqui pega o ponto P, o Q e o R. É como se esses 3 pontos estão sobre aqui a televisão. Pronto. Então, a televisão ainda tem um plano na frente dela. Então, esses 3 pontos são pontos coplanares. Cuidado, eles não são colineares, mas são coplanares. Lembra que quando os pontos são distintos e não colineares, eles vão determinar um plano? Pronto. Então, eles são chamados de pontos coplanares. Já na segunda imagem aqui, eu tenho o X, o ponto X, o Y e o Z. Tá, beleza. Os 3 estão sobre o plano. Mas o W, que é o 4º ponto, ele fica fora. Ele pode estar dentro? Pode. 4 pontos podem também formar um plano. Mas nem sempre. Então, nesse caso aqui, ó, um ponto está fora. É como se eu tivesse esses 3 pontos e o passador seria o 4º ponto. Então, ele está fora do plano da televisão aqui, dessa imagem. Então, nesse caso, são pontos não coplanares. Pontos coplanares têm um plano que passa por eles. Pontos não coplanares têm um plano que não pega. Não tem um plano que pegue todos os pontos. Pontos colineares, eu tenho uma reta que passa por eles. E pontos não colineares, não tem uma reta que passe por todos. Então, era esse detalhe final que vocês têm que ter muita atenção, porque se não tiver ideia desses conceitos aí, acaba se atrapalhando em questões de vestibular, tá certo? Bom, gente, vamos ficando por aqui. Para mais conteúdos, é só entrar lá no YouTube, colocar João Primo e ficar por dentro da matemática, né? Sempre. E agora vamos
Momento dela brilhar, né? É a hora da vinheta do encerramento. E hoje tem mais uma música aí de sucesso que já marcou muita época, né? Hoje é sucesso nacional, tá certo? Então, fique com Deus e até a próxima aula. Um abraço e até a próxima. Fui! Já nem lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar.